Pama passa por dificuldades financeiras. Estacionamento rotativo é pauta de coletiva de imprensa. Temperaturas altas nos últimos dias. Será que o inverno realmente terminou? E ainda a reitoria da Univates faz reunião almoço com o Codevate. Essas e mais notícias a partir de agora aqui no Jornal da Univates, primeira edição. Olá, boa tarde. Prevista para essa quinta-feira em Brasília a reunião entre líderes regionais e os técnicos da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para tratar sobre o projeto de concessão da BR-386 foi adiada pela segunda vez. Proposto inicialmente para o dia 29 de junho, o encontro foi protelado novamente sob a alegação do órgão federal quanto à falta de tempo para analisar as alterações propostas no Vale do Taquari. Amando, protegendo e ajudando muitos animais, a Pama enfrenta dificuldades financeiras. Segundo a presidente da ONG, o gasto mensal com rações chega a R$13 mil, principalmente no inverno, quando a quantia consumida chega a cerca de 3 toneladas por mês. Duas dívidas da Pama somam cerca de R$100 mil. A conta com os fornecedores de rações, que está em 35 mil, e com veterinários, de 70 mil. Essa é uma dificuldade enfrentada desde a fundação da entidade. A Pama iniciou o trabalho há 3 anos atrás, por um grupo de voluntários. O trabalho começou com poucos animais e foi se avolumando devido ao abandono ser muito grande. Todos esses animais que são recolhidos da rua, eles são tratados, são reabilitados, vermifugados, vacinados e castrados. Depois são liberados para adoção. Em função desses problemas financeiros, mais nenhum cão é recolhido na cidade. O que acaba nos complicando bastante é manter esses animais, que hoje são quase 300. O consumo de ração ele quase chega a R$13 mil, dependendo do mês o consumo aumenta um pouquinho. E fora as dívidas que foram acumuladas com veterinários durante esses 3 anos. Para resolver essas dificuldades, o apoio de empresas e pessoas é essencial. É ele que pode salvar a entidade. Que a gente consiga novos doadores, consiga mobilizar talvez empresas, ou quem tiver alguma ideia que possa fazer alguma promoção, algum evento que venha arrecadar algum valor para estar ajudando a Pama, tudo é bem-vindo. Nós precisamos, enfim, sanar essa dívida. Essa é uma ação totalmente voluntária, que é fundamental para a sociedade. Retorno que supera qualquer tipo de remuneração. Tu recolher um animal, recuperar, reabilitar ele, deixar ele pronto para adoção, depois ele ser escolhido aqui na sede. E a gente está recebendo fotos, vídeos, muitos animais vão para dentro de casa, dormem na cama, tem a sua caminha, vão no sofá. Isso tudo para nós assim emociona muito, porque é o retorno que nós temos de estar se doando, de estar ajudando eles. A lei que altera a legislação trabalhista foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. O texto havia sido sancionado na quinta pelo presidente Michel Temer em uma cerimônia no Palácio do Planalto. As mudanças aprovadas pelo Congresso Nacional na consolidação das leis trabalhistas foram sancionadas sem vetos pelo chefe do Executivo Federal. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Arroio do Meio recebe inscrições de estudantes interessados em concluir o ensino fundamental através da modalidade EJA. A modalidade de ensino é voltada para estudantes acima de 16 anos que estejam trabalhando e queiram cursar do 6º ao 9º ano. E a seguir, situação do estacionamento rotativo é explicada em coletiva. O governo do estado lançou o Programa Gaúcho de Incentivo às Pequenas Centrais Hidrelétricas. Foi apresentado inventário de 91 projetos viáveis de licenciamento ambiental para a geração de energia hídrica no Rio Grande do Sul. O potencial de investimento é de R$3 bilhões. Desse valor, 15 milhões vão ser destinados a unidades de conservação ambiental.
O programa gera 12 mil novos postos de trabalho diretos e 480 megawatts de energia elétrica, o que equivale ao abastecimento de 1 milhão e 400 mil residências. Uma comitiva formada por autoridades dos vales do Taquari e Rio Pardo se reuniu ontem na Assembleia Legislativa do Estado com o presidente da casa, o deputado Edgar Preto, com o objetivo de diminuir o número de apenados que são enviados da região metropolitana para os presídios localizados nos vales. O grupo pleiteia a criação da Vara de Execuções Criminais Regional. A comitiva informou a existência de projeto de lei que tramita na casa que criaria a referida vara. Atualmente, o projeto está na Comissão de Constituição e Justiça e deve ir à votação no prazo de 60 dias. Essa semana passou a vigorar o projeto de lei do vereador Hildo Salve. O documento anula a possibilidade de aplicação do aviso de irregularidade pela empresa prestadora do serviço. Uma coletiva de imprensa foi feita hoje pela manhã na Câmara de Vereadores para esclarecer as dúvidas da população sobre o sistema rotativo do centro da cidade. Um serviço necessário, mas que não é reconhecido pela população. O estacionamento rotativo tem gerado polêmica em Lajeado. O novo modelo de fiscalização passou a valer na terça-feira. É isso que espanta as pessoas de estar no comércio de Lajeado, nos serviços de Lajeado, visitar Lajeado, porque ficam inseguros, não sabe se vir as costas vai ter os R$20, se vai ser guinchado ou multado. As pessoas têm que vir para Lajeado e poder, se tem um estacionamento rotativo, ter pessoas para operar o sistema. É isso que nós buscamos, que tenham pessoas para operar o sistema, daí ele vai funcionar. Quem não estivesse atento com o sistema rotativo, antes tinha 2 penalizações. Agora, o aviso de irregularidade com valor de R$20 foi extinto. Permanece apenas multa de R$195, valor que sempre existiu. A de R$20 aplicada de forma irregular pela Estacione e sempre existiu do Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 181, inciso 17, a multa de trânsito, tá? Aplicada somente por quem tem poder de polícia e fé pública, então os fiscais de trânsito. Agora, certo? Continua, como sempre houve em todo o Brasil, sendo passível dessa punição quem estacionar de forma irregular. Mas não tem mais uma multa que era de 300 a 400 por dia, segundo a própria concessionária. Isso não acontece mais em Lajeado, porque nós promulgamos a lei, revogando a lei 9.564 de 2014, que deu esse poder de polícia e fé pública para uma empresa concessionária, que não pode. O coordenador do Departamento de Trânsito explica que o serviço é prestado pela empresa Estacione, mas a fiscalização sempre é feita pelo fiscal de trânsito. Nós temos uma central interligada com o mesmo sistema das monitoras. Então, quando há um aviso de irregularidade em via pública, logo quando é acionado o aviso de irregularidade, ele cai na nossa central lá no Departamento de Trânsito. Então, a gente sabe aonde tem um aviso de irregularidade ou não tem, também tem o devido pagamento. Mas nós continuamos da mesma forma, desde o início do contrato, com o mesmo tipo de fiscalização, a mesma frequência. O município tem um contrato com a empresa, onde eles fazem a cobrança do rotativo e o município faz a fiscalização do rotativo. Para o vereador, essa mudança beneficia a população, mas é preciso que a empresa assuma as responsabilidades do contrato. Assim, não tem mais uma cidade como Lajeado, não tem mais ficar sem um estacionamento rotativo, pelo menos em algumas áreas, avenidas e ruas centrais. Isso é um mal necessário, como se diz, mas ele tem que ser bem administrado. As pessoas de Lajeado e da região são honestas, querem pagar, mas que a empresa realmente coloque os 37 funcionários na rua ou diz que não tem capacidade para tanto e reduza a área de 1.300 vagas. Agora falamos do tempo. Nessa tarde ainda teremos a presença de nuvens sobre o vale, mas o sol passa a aparecer por maiores intervalos. As temperaturas devem ficar próximas dos 28 graus. Amanhã o tempo permanece firme com a presença do sol e nuvens na região. Veja as temperaturas para amanhã no vale. No próximo bloco a gente continua falando do clima.
Jornal da Univates de volta e a gente continua falando do clima. Os últimos dias foram de temperaturas mais elevadas para essa época do ano. O inverno registra marcas entre 14 e 28 graus. Será que o frio realmente terminou ou foi só uma trégua? Hoje, por volta das 7 da manhã, temperatura em 15 graus, marca que pode ser considerada alta para o inverno. Pelas 8, 17 graus. O reflexo disso, pessoas com camiseta, alguns até de bermuda. Tô gostando. Tá bom, tá ótimo. Um pouquinho quente, um pouquinho é bom. Porque só o frio também, né? E aqui é muito frio, aqui nessa região. Eu prefiro o calor mesmo, eu não gosto muito do inverno. Para nós é interessante, que a gente vem todos os dias aí, dando as caminhadas, né? É interessante esse calorzinho de inverno aí. Mas será realmente que o inverno terminou? Que não teremos mais temperaturas baixas nesse ano? Não terminou para mim, não. Bem mais. Tem que se preparar para o frio. Tem que se preparar, com certeza. Tem bastante ainda. Acho que ainda não, porque ainda tem o agosto. E o agosto sempre é danadinho. Aí é o mês da chuva, o mês do frio, o mês da enchente. Então, eu rezo que termine o junho e o agosto e comece o setembro com o nosso calorzinho. Eu acho que vai ter um pouco ainda, ele vai continuar um pouco. É que o tempo tá meio doido, sabe? Tu não sabe mais o que vai acontecer, né? Tá mais ou menos que nem o nosso país, né? Mas eu acredito que vai vir mais frio. A Carolina Heinen trabalha no Núcleo de Informações Hidrometeorológicas da Univates e explica se dá para esperar mais frio nesse inverno. A gente teve esse alívio, uma temperatura mais típica de outono, de primavera durante essa semana, mas o frio ainda vai retornar. E ao longo da próxima semana a gente vai ter então a atuação de uma massa de ar seco e frio, que vai então proporcionar temperaturas típicas de inverno. A gente pode inclusive ter geada em todos os pontos da região e temperaturas muito baixas pela manhã. A temperatura pode variar entre os 2 a 4 graus no vale. Esse período tá assim complicado, porque a gente fica com tosse, a garganta fica seca, a gente fica meio gripada, meio enjoada. Eu prefiro o verão. Para mim, o verão não tem, tu não precisa andar com casaco, não precisa andar empacotada. Então, para mim, se o inverno já estivesse indo embora, eu estaria hoje soltando foguetes. Por meio de oficinas de criação de objetos tridimensionais, estudantes de arquitetura e urbanismo da Univates aproximam-se de turmas escolares e de entidades da região. Ontem e hoje, os acadêmicos fazem atividades com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de Lajeado. As oficinas lúdicas fazem parte do projeto de extensão Interarte e utilizam materiais alternativos, como jornal, fita adesiva e cola feita à base de farinha para o desenvolvimento de objetos. E amanhã é dia de adotar um companheiro de 4 patas. A Secretaria do Meio Ambiente, por meio do Centro de Controle de Zoonoses e Vetores, faz mais uma edição do programa Adote um Amiguinho. A ação vai ser de tarde, entre 1 e 4 da tarde, no Canil Municipal de Lajeado. Atualmente, o Canil Municipal tem 123 cães, dos quais cerca de 80 vão estar disponíveis para adoção. Em 2017, foram adotados 51 cães, o que ainda não resolveu o problema de superlotação do local, que tem capacidade para 99 animais. E a seguir, a reitoria faz reunião almoço com o Codevade. Dia Mundial do Rock. Ontem à noite teve a participação dos músicos Jaques Maciel, da Rosa Tatuada, Carlinhos Carneiros, da banda Bideobaldi, Rafael Malenotti, da Acústicos e Valvulados, Alemão Ronaldo, que esteve à frente do grupo Bandaleira, e Duda Calvin, da banda Tequila Baby. No setlist da noite, no Teatro da Univates, teve o melhor do rock gaúcho das últimas décadas. O Dia Mundial do Rock é comemorado no Brasil em 13 de julho. E na Semana do Rock ainda, a Rádio Univates FM 95.1 está visitando as escolas para promover atividades alusivas à data que festeja esse estilo musical. A visita de hoje foi à Escola Estadual de 2º Grau de Estrela e contou com a participação de Kelly Carvalho e Gerson Cassol.
Os empresários do setor da indústria e de startups podem enviar até 23 de agosto propostas para participarem do edital de inovação. O lançamento aconteceu nessa semana no Centro de Eventos do SESI de Lajeado, durante o Café com a Indústria. O foco é para empresas que desejam inovar no setor por meio de algum projeto ou ideia. A iniciativa tem parceria com o sistema Fierg, Sebrae, Senai e SESI. As entidades vão disponibilizar cerca de 53 milhões no edital, que vão ser divididos em projetos de até 400 mil. Para as startups, os valores chegam até R$ 75 mil. Hoje, o Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari e a reitoria da Univates tem uma reunião almoço aqui na instituição. Quem traz mais detalhes é Thiago Wittelder. Acontece hoje aqui na Univates uma reunião almoço entre a reitoria da instituição e o Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, o CODEVAT. Por isso a gente conversa agora com a presidente do CODEVAT, Cíntia Agostini. Cíntia, é muito bom te receber no Jornal do Univates e começo te perguntando o seguinte: o quanto é importante esse contato com a reitoria, essa troca de informações sobre quem é o CODEVAT e quais são as perspectivas de futuro da instituição? Olá, Tiago. Olá aos nossos telespectadores da TV Univates. Bom, o Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari é um dos 28 conselhos regionais de desenvolvimento que existem hoje no estado do Rio Grande do Sul. Aliás, esta é uma conformação de conselhos que só o estado do Rio Grande do Sul tem. Não existe em outro estado brasileiro e poucas formas de associação desta natureza, mundo afora, inclusive. O papel do Conselho é planejar, é discutir e mediar ações do desenvolvimento regional. E já tem 25 anos que esse Conselho existe e os primeiros conselhos no Estado existem. E ele nasce e ele está até hoje atrelado à Univates, que o Conselho é um conselho regional e é do Vale do Taquari, e a Univates é uma instituição de ensino regional e é do Vale do Taquari. Estas duas instituições trabalham juntas desde a existência do Conselho. Tanto é que a Univates é quem cedia, é quem mantém e é quem contribui diretamente com o CODEVAT. O CODEVAT tem esta perspectiva, como ele pode mediar e contribuir com ações que tenham a perspectiva do desenvolvimento regional. Fundamentalmente, o agente mediador de todas as outras entidades, associações e grupos para pensar planejamento e, principalmente, como nós executamos ações em prol do desenvolvimento da região. E aí um papel fundamental da instituição, de como juntos nós podemos fazer isso aqui no Vale do Taquari. Como essa explanação de hoje, esse contato aqui com a reitoria, que vocês vão estar falando sobre o CODEVAT, é importante para conseguir que outras entidades também ajudem e apoiem? Sem dúvida nenhuma. O Conselho é o grande conselho, né? E por detrás dele nós temos representação de todas as entidades do Vale do Taquari, sejam elas públicas, privadas, ONGs, sindicatos e assim por diante. Então todos temos que estar imbuídos do mesmo tema, da mesma perspectiva, para que a gente consiga melhorar as condições da nossa ação na região. Então a Univates fundamentalmente é quem hoje dá o suporte para o Conselho e as outras entidades também contribuem e devem contribuir mais para que nós consigamos atingir os nossos objetivos. A gente sabe que essa questão da BR-386 é um dos assuntos, e na verdade um dos principais assuntos nesse momento agora. Como o CODEVAT tem se mantido influenciador desses assuntos, como a BR-386 e outras coisas que vêm acontecendo aqui na região? O Conselho construiu um espaço, e sempre o teve, de ser um ente plural, democrático e apolítico. E por isso ele consegue, para além de outras entidades, ter este papel. No caso da 386, foi uma decisão da região e principalmente das 4 entidades envolvidas, a Associação dos Municípios, a Associação dos Vereadores, Câmara de Indústria e Comércio e o próprio Conselho, de que o CODEVAT fosse o representante regional. Outro tema que também nós estamos falando agora nas últimas semanas, e a TV Univates cobriu, a questão da cadeia leiteira. Também coube ao CODEVAT o papel de mediador, porque ele é o ente que consegue fazer isso hoje da forma mais plural e democrática possível. Ok, então, obrigado, Cíntia. Muito bom te receber aqui no Jornal do Univates. E a gente que agradece, é um prazer estar aqui. Ok, então, voltamos para o Jornal do Univates, nas imagens de Vinícius Huber, eu, Thiago Wittelder.
Obrigado, Thiago. E antes de encerrar o Jornal da Univates, a gente fala de esporte. Nesse momento, a LAF é a 8ª colocada com 13 pontos. Enfrenta hoje no Complexo Esportivo da Univates a Tecel de Caxias do Sul, que é a última colocada com 3 pontos. A partida pela 11ª rodada começa às 9h15 da noite. Se vencer, o time de Lajeado pode alcançar a 6ª posição na Liga Gaúcha de Futsal. E mais notícias você confere às 6h30 da noite no Jornal da Univates, segunda edição. Obrigado pela companhia, tenha uma boa tarde e um ótimo final de semana.